Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Humberto e eu sempre fomos um casal best friend, daquele tipo que as pessoas faziam questão da nossa companhia. E em toda festa, nós éramos os únicos que não podiam faltar. A gente se zoava, brincávamos o tempo todo. E quem não conhecia a gente até pensava que éramos irmãos. Antes do Berto, eu não levava nenhum relacionamento a sério. Se o cara me torrava a paciência, eu já mandava ele ir passear. E a minha mãe vivia me chamando a atenção dizendo: Marina, minha filha, cria juízo nessa sua cabecinha. Arruma um rapaz que te leva a sério. Mas mal sabia minha mãe que era eu quem não levava a sério ninguém. Até conhecer o Humberto, claro. Quando os nossos olhos se cruzaram, a gente se sintonizou na hora. Criamos uma sintonia rapidamente e não nos desgrudávamos mais. Ele era o meu melhor amigo. Humberto me acompanhava nas lojas, no salão de cabeleireiro, sem crise. E quando eu perguntava para ele se estava demorando muito, ele dizia: sem pressa, amor, eu estou com a minha melhor companhia, então está tudo bem. E assim seguíamos, e cada dia, ao lado dele, tudo parecia melhor. Éramos livres, dentro do nosso quadrado. Fazíamos o que tínhamos vontade. Às vezes, meia-noite de uma sexta-feira linda, o Berto falava: amor, arruma a mochila e vamos para a praia pegar umas ondas e também eu quero muito amanhecer o dia ao seu lado, sentindo o cheiro do mar e vendo o raiar do sol. E lá íamos nós. Pela primeira vez eu senti vontade de me casar, de construir uma família e propus ao Humberto um casamento com direito à festinha. Meu namorado adorou a ideia e disse que também já estava cogitando essa possibilidade. Nos casamos no cartório e na igreja. 2 anos depois de casados, o Humberto começou a falar sobre relacionamento aberto, sobre sair com outras pessoas sem se envolver emocionalmente, e que conhecia alguns colegas de trabalho que tinham esse tipo de relacionamento e que eles eram muito felizes. Não falei nada, só fiquei ouvindo quieta. Para ser bem sincera, eu não gostei muito daquele papo e já mudei de assunto. Mas o Humberto parecia encantado com a ideia e toda noite ele jogava uma deixa. Até que eu resolvi perguntar o que ele queria com aquele tipo de conversa. E ele foi bem sincero: eu quero experimentar, eu quero poder ter uma experiência nova no nosso casamento. Não que ele seja ruim, não é nada disso. Eu só quero que a gente seja livre para sair com alguém que a gente sinta interesse. Assim, sem culpa, sem medo, sabe? Sem receio. Ouvir aquelas palavras do meu marido foi como ganhar uma facada no meio do coração. Como assim, Humberto? O que você está querendo insinuar? Você está interessado em alguém? Você está me traindo, homem? De quem você está gostando? Se tiver, fala logo. Meu marido disse que não era nada daquilo que eu estava pensando. Na verdade, ele queria que nós dois participássemos de algo novo e que ele não seria egoísta ao ponto de sentir prazer com alguém e me deixar de lado.
Afirmei para ele que o único homem que eu gostava de estar era com ele, e o restante não me interessava. Humberto disse que comigo não tinha conversa e que eu era muito cabeça fechada. Não entendi onde o meu marido queria chegar e fiquei muito chateada, porque, pelo que eu entendi, ele estava querendo ficar com alguém e não queria se sentir culpado, só podia ser isso. Vendo que eu não ia ceder, ele pediu para que eu esquecesse aquela conversa e não pensasse mais no assunto. Meu marido vivia falando sobre o chefe dele, e um dia ele resolveu convidar esse chefe e a sua esposa para um jantar. Embora eu nunca os tivesse visto, eu os achei muito dado. E em poucos minutos parecíamos que já nos conhecíamos há décadas. Foi uma noite bem agradável e depois do jantar eles insistiram para irmos até a casa deles, tomar alguma coisa e conversar um pouco, já que era sábado e ninguém estava com sono. Humberto ficou eufórico, todo assanhado, e nem pediu a minha opinião. Já disse um sim, vamos sim, bem animado. Eu olhei bem para ele do meu lado e detestei a ideia. Poxa, eu queria ir para casa, dormir, descansar, assistir um filme, uma série, comer pipoca e namorar bastante o meu marido. Mas, pelo visto, os meus planos tinham ido por água abaixo. Fomos para a casa do Regis e da Mara. E nem bem chegamos, eles já tiraram os sapatos e pediram para que nós também ficássemos à vontade. Mara já ligou o rádio e colocou uma música bem convidativa. Abraçava o marido, beijava, dançava e eu completamente sem graça com aquela intimidade toda na nossa frente. Mara, vendo que eu estava travada, resolveu abrir um vinho e quis fazer um brinde. Brindamos a felicidade e as novas descobertas. Bom, esse foi o brinde que a Mara fez. Como eu não sou de beber, apenas uma taça já me deixou mais falante, mais solta, mais descontraída, e eu me soltei. Comecei a dançar sozinha, do nada, sendo incentivada pela pequena plateia de 3. Eles me elogiavam, diziam que eu estava linda, sensual e muito provocante. Embora eu estivesse um pouco alta devido à bebida, eu me lembro de tudo. Humberto se aproximou de mim, me abraçou, me beijou e falou: "Amor, agora é a hora. Agora é a hora de descobrirmos as novas experiências que eu te falei. Eu e você, ninguém trai ninguém." Eu não estava entendendo absolutamente nada, até ver o Regis me puxar para dançar, bem agarradinho. Juro que eu senti a animação dele. Humberto deixou aquele desconhecido me apertar bem apertadinha e não fazer nada. Eu dancei com ele meio que sem querer, e quando eu olhava para o meu marido, ele dizia: "Relaxa, aproveita o momento." Mara chegou por trás e o abraçou e começou a beijar o pescoço do meu marido. Eu já fiquei nervosa. Que maluquice era aquela? Será que eu tinha bebido tanto que eu estava tendo uma miragem? Só podia. Mas não era miragem, era real. Meu marido se deixou beijar e começou a beijá-la na minha frente, e eu tentando me soltar do Regis. Não podia ser verdade.
E pior, eles estavam indo para um outro cômodo da casa. O Regis era um homem de quase 2 metros de altura, forte, bonito, eu não nego, perfumado. Mas ele não era o homem que eu amava. E por isso eu falei para ele que não dava, que não ia dar e que eu não curtia aquele tipo de relação. Ele me soltou na hora e falou: tudo bem, eu não quero ninguém forçada, mas eu não posso impedir o seu marido e a minha esposa. Eu gritei com ele e disse: mas eu posso. Regis me segurou pelo braço e falou: calma, calma, violência não se resolve nada. Depois vocês conversam. Eu não sou sangue de barata e por isso eu saí procurando por eles de porta em porta. Eu batia tudo, gritava o nome dele com tanta raiva. E o Regis atrás de mim me pedindo calma, dizendo: mulher, calma, tá tudo bem. Eu já estava quase dando na cara daquele homem, mas para sorte dele, o meu marido apareceu sem camisa e só de cueca, com a barraca armada. Eu não aguentei ver o Humberto naquele estado. Para mim foi o cúmulo e não pensei 2 vezes. Tasquei-lhe uns tapas na cara dele, fiz um escândalo, porque eu sou dessas. Voltamos para casa e no caminho eu estava tão nervosa que o meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia o que fazer. Humberto tentava se explicar, dizendo que estava sendo legal em me deixar também ter uma experiência nova. Mas eu estava sendo radical e cruel com ele. Quantas não gostariam de ter um marido como ele, moderninho, pra frente? Mesmo ele dirigindo, eu sentei a mão na cara dele. Poxa, o Humberto só podia estar doido. Em casa, a confusão foi ainda maior. Discutimos, brigamos e eu cogitei a ideia de separação. Mas o Humberto disse que separação não fazia parte dos planos dele e que eu me acalmasse, que não tinha sido para tanto. Não foi fácil, porque toda vez que eu me lembrava daquela cena, eu ficava irada. Meu marido me pedia perdão e disse que aquilo não iria mais se repetir e que ele só queria que tivéssemos uma experiência. Mas já que eu não queria, então para ele aquele assunto entre nós estava encerrado. Depois de 6 meses do acontecido, o Humberto disse que queria ser pai e que queria muito ver uma miniatura minha correndo pela casa. Eu adorei a ideia e até comecei a pensar num nome de menina. Humberto havia voltado a ser o homem que eu conheci. Carinhoso, animado, pra frente, leve, sabe? E até o nosso casamento deu uma esquentada. Meu marido estava mais poderoso na cama, mais entregue aos nossos momentos. Estava mais gostosa a nossa relação. Um dia estávamos assistindo um filme quando o telefone do Berto tocou e ele saiu para atender. Eu não vi problema algum e continuei entretida. Mas depois de um episódio inteiro, eu percebi que ele estava demorando mais do que o normal e fui ver onde ele estava. Meu marido estava sentado na poltrona do quintal, de cabeça baixa, chorando. Eu fiquei preocupada, corri até ele e perguntei se estava tudo bem. E o Humberto disse que não. Fiquei assustada e já pensei em notícia ruim, de morte. Mas o Humberto me pediu calma,
que ele iria me explicar. Meu marido era muito direto e por isso ele falou: Má, eu acabei fazendo besteira. Na verdade, eu acabei com o nosso casamento. Na hora eu não entendi direito e perguntei: acabou com o nosso casamento? Como assim? Ele foi curto e grosso e disse que estava saindo com uma colega de trabalho sem compromisso, apenas sexo. Inclusive ele tinha ido com ela na casa do chefe e lá eles trocaram parceiros e fizeram isso várias vezes. Só que a moça ficou grávida e estava em dúvida se o filho era dele ou do Regis. Meu marido estava tendo a cara de pau de me confessar uma traição, como se fosse algo normal. Ele queria normalizar uma escapada. Humberto insistia para me fazer acreditar que era só sexo e que nunca houve sentimento. O safado estava saindo com outras mulheres, me colocando em risco de pegar uma doença e ainda querendo provar que ele estava certo e eu errada. Não. Honestamente, eu não tenho pelo no coração e por isso eu me separei. Mas o Humberto ficou atrás de mim implorando por uma volta, por um recomeço, por uma nova oportunidade e que ele iria mudar e que eu era a única mulher que ele amava de verdade e que eu fosse menos radical e mais compreensiva. Toda vez que o Humberto me procurava, era a casca de uma ferida que ele abria e sangrava. E dar um ponto final na nossa relação não foi fácil. Eu precisei de muita força para não cair na lábia do meu ex. Ficou certo que o filho era do Humberto e ele teve um menino e foi morar com a mãe da criança. Me doeu toda aquela traição, mas eu consegui sobreviver. Não julgo quem tem esse tipo de relacionamento, mas para mim não funcionou. Eu sou moderna, mas nem tanto. Na verdade, eu sou uma mulher romântica à moda antiga.